Ok, então vamos ver aqui agora as outras telas, né? Nós temos aqui a tela arquivo MFD. Essa tela aqui ela vai se comunicar aí com a classe do PAF para gerar o arquivo do MFD. Veja que ela ainda não tem nada implementado, né? Tem apenas o método main, que serve para instanciar ela mesma. E tem aqui esses dois métodos que vão servir só para quando esse estiver selecionado, habilita esse, quando esse estiver selecionado, desabilita aquele e habilita esse. Só isso mesmo que ela faz por enquanto. Temos a tela DAV emitidos. Mesma coisa, não tem nada implementado ainda, tá? A tela desconto acréscimo. Essa tela aqui ela é chamada quando é necessário efetuar um desconto ou um acréscimo no cupom. E ela vai chamar, né, quando o usuário clicar em OK, ela vai chamar, além de ela informar aqui os dados na venda cabeçalho, né, nós vamos depois implementar aqui a chamada para o próprio SF, né? Vamos chamar a classe do SF para implementar, para mandar o desconto para ele, desconto em cima do item, o desconto em cima do valor total. Efetua pagamento. Ah, tá. Essa tela aqui, como é que isso aqui foi feito no Delphi? No Delphi foi feito da seguinte forma. Nós temos uma tabela tipo pagamento, onde nós temos todos os tipos de pagamento. Lá no Delphi nós geramos os pagamentos aqui de acordo com os pagamentos que estão nessa tabela, né? Então aparece automaticamente os labels e automaticamente os edits, tá? O usuário ele vai informando o valor de cada um, se o cliente ele quiser pagar em mais de um tipo de pagamento, né? No final das contas a gente testa se o valor total bate, se o valor informado aqui em cada um dos pagamentos, somando todos eles, bate com o valor total da venda, e a gente informa esses tipos de pagamento, onde eles são armazenados aqui em ECF total tipo pagamento, ok? Mas aí houve uma discussão no EAD do Delphi, e essa discussão também será aberta no EAD do Java, para ver se essa aqui é a melhor forma de fazer mesmo. Então nós vamos observar isso daí. A gente traz mesmo da tabela tipo pagamento, ou a gente já deixa uma coisa fixa, né? Vamos discutir isso daí. De qualquer maneira, sendo de uma forma ou de outra, é fácil de fazer, né? Não se preocupe que isso aí é fácil de resolver. Quando o usuário ele confirma aqui, veja que eu deixei apenas o dinheiro, né, selecionado. Então, ao confirmar, né, nós abrimos aqui um array list de totais, né, e eu aqui estaticamente setei o tipo de pagamento como 1, que é o tipo de pagamento dinheiro, né? Eu ia selecionar outros dois aqui, o cheque e o cartão, acabei desabilitando. E depois eu chamo o método grava totais venda, que está em total tipo pagamento controller, e passo a release totais para lá, tá? Então esse grava totais venda, ele vai receber esse array list, ele vai fazer um laço aqui, procurando por todos os tipos de pagamento daquela venda, e vai armazenar os dados aqui em SF total tipo de pagamento, tá? Ele vai colocar qual foi o código da venda, qual é o tipo de pagamento, qual foi o valor daquele pagamento, ok? Nós temos o encerra movimento. O encerra movimento ele não tem o método main. Então quando a gente chama o encerra movimento, o que a gente faz? A gente passa aqui o movimento para ele através do construtor. Como ele já tem um movimento, uma variável de instância movimento, eu pego e seto essa variável de instância de acordo com o movimento que foi passado aqui no construtor, tá? Depois disso, eu crio aqui um array de dados. Na verdade, isso aqui o que eu estou fazendo aqui é inserindo os dados do movimento na JTable, porque a JTable ela precisa ter
um modelo também. Assim como a gente coloca um model para a list e aí manipula os dados da list através desse modelo, né? A JTable ela também precisa de um modelo. Eu estou criando esse modelo aqui. Então eu crio um default table model e já coloco aqui os 4 itens desse modelo, tá? Quando eu passo o movimento para cá, esse movimento ele já vem com alguma informação, né? E aí eu pego os dados desse movimento e coloco na primeira linha da minha JTable. Então vai ser o que? O ID do caixa, o ID do operador, né, o ID do movimento e a data hora de abertura. E eu adiciono esses dados ao meu modelo. Observe que aqui eu estou setando estaticamente os dados do operador e do gerente, né? Isso que ainda vai deixar de existir, foi apenas para nós mostrarmos aqui no curso como é que está funcionando, tá? Quando eu pressiono Enter, né, eu devo verificar se o SF conectado é o SF selecionado, verifico os dados do operador, nesse caso eu estou setando a Maria estaticamente, depois a gente vai mexer nisso daí. Então, se o operador for diferente de 0, eu vou lá em operador, operador é o meu operador controller, e eu consulto o usuário lá. Estou recebendo aqui o login e a senha, tá? O login está sendo Maria, a senha está sendo aquela que ela digitou lá no edit da senha. Aqui. Passo esses dados para cá, faço o select, faço lá aquele esquema de ir para antes do primeiro registro. Se houver um próximo registro é porque tem esse operador, se não, eu seto o ID para 0. Retornando para cá, eu verifico se o código do usuário é diferente de 0. Se for, eu também faço a mesma coisa em relação ao gerente, tá? E aí, se os dados do gerente também estiverem corretos, eu procedo com o encerramento do meu movimento, ok? Tá? E no final das contas, eu digo aqui que o movimento foi encerrado com sucesso, né? Então, eu seto aqui a data do movimento, vai ser a data do fechamento, o status dele para F, né? Vai ter alguns outros dados que nós vamos complementar depois, mas aqui já dá para você entender como é que está funcionando, tá? Nossa próxima tela é a tela espelho MFD, é uma daquelas que é chamada pelos requisitos lá do PAF, né? Então também nós vamos chamar a classe do PAF para gerar esse espelho aí. A próxima é a de identificação do cliente, né? Então quando for necessário, nós vamos colocar os dados do cliente, CPF, CNPJ, nome e o endereço dele para sair no cupom fiscal. Importa cliente. Nessa tela de identificação do cliente, ela deve ter a opção de importar o cliente, né? E aí o cliente ele vai ser importado. Você vai procurar para um cliente já na base de dados, vai ser importado para a tela de identificação do cliente, ok? Inicia movimento é parecido com o encerra movimento, o conceito é o mesmo. A diferença é que ao iniciar o movimento nós vamos informar também o fundo de caixa, se é que existe, né? Se aquele caixa ele já tem um baú com algum dinheiro dentro, você vai informar aqui no suprimento, tá? Para não dar diferença no caixa dele no final do movimento. Temos a tela de leitura da memória fiscal completa, essa também, de acordo com o que for selecionado, vai ser chamado lá da classe do PAF, né? Vai ser implementado no segundo DVD. Leitura da memória fiscal simplificada, o mesmo esquema. Temos a tela meios pagamento, mesma coisa, vai ser chamado do PAF, da classe PAF. Mescla DAV nós vamos implementar também no segundo DVD, nós vamos pegar 2 ou mais DAVs e vamos mesclar em um só e depois mandar para o cupom fiscal. Mescla pré-venda, a mesma coisa. Movimento aberto é aquela primeira tela que aparece. Movimento SF também vai ser chamado da classe do PAF. Valor inteiro, a gente já explicou para que serve aquela janela valor real. A valor inteiro é bem parecida, só que ela só manipula valores inteiros mesmo, né? No caso aqui, para a gente carregar uma pré-venda e um DAV, ela está servindo para isso por enquanto.
Valor real a gente já falou. E vendas período, né, é aquela tela que vai gerar o Sintegra e o SPED fiscal. Essas informações elas vão ser extraídas da classe do PAF. Ok? Então essas são as janelas que nós temos na nossa aplicação, né, nesse primeiro DVD. O legal aqui é que você tente construir algumas dessas janelas, elas são fáceis de construir. A gente não vai construir nenhuma janela passo a passo dessa porque não tem segredo, né? A gente já viu isso, de como fazer construção de janelas, como trabalhar com o grid bag layout ou outro layout qualquer, tá? Então não tem dificuldade de construir essas janelas aí. O importante é que você compreenda o fluxo da coisa, né? Como é que essas janelas elas estão, de onde elas estão sendo chamadas e o que é que elas vão fazer, ok?